Atos 29, a história continua. Talvez você que conheça um pouco melhor a Bíblia vai achar estranho esse título de Atos 29, pois o livro de Atos dos Apóstolos só vai até o capítulo 28. E é isso mesmo, só que eu resolvi fazer mais uma devocional a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque nós, eu e você, precisamos continuar a história da igreja primitiva. Ela não pode parar. A igreja é o braço do reino de Deus aqui na terra. A igreja é responsável pela expansão do reino do Filho de Deus, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Assim como o Senhor usou os apóstolos em seus atos para pregar, curar, libertar e salvar milhares e milhares de pessoas, iniciando assim a Igreja de Cristo aqui na terra, ele também quer usar a mim e a você para que tudo isso de lindo que vimos no livro de Atos dos Apóstolos possa continuar em nossa vida, pois também somos filhos de Deus e herdeiros de tudo aquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos lá atrás, há mais de 2000 anos. E então, você topa continuar essa história? Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional? Hoje será o fechamento do livro de Atos dos Apóstolos. O tema da devocional então será Atos 29, a história continua. E eu escolhi o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para a gente ler e a gente compreender tudo que Deus ainda quer fazer na nossa vida. Vamos ler lá então, Atos 1:8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavras do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu escolhi esse versículo lá do primeiro capítulo de Atos, onde Lucas nos relatou as últimas palavras do Senhor Jesus, que havia ressuscitado e agora estava sendo levado para o céu. E aí iria ficar no seu trono ao lado do Pai, regendo toda a nossa vida. Ele deixou uma ordem muito clara aos seus apóstolos e discípulos: fiquem em Jerusalém, porque eu vou derramar o meu Espírito, o Espírito Santo sobre vocês, e ele os encherá de poder para vocês serem minhas testemunhas por todo o mundo. Esse poder, essa graça do Espírito Santo de Deus, não foram concedidos apenas aos irmãos daquela época. Ele pode ser derramado sobre as nossas vidas em nossos dias, pois ainda há um propósito de Deus de continuar sua grande obra de salvação aqui nessa terra. E esse poder é derramado sobre todos aqueles que crerem e buscarem a face do Senhor e se colocarem à sua disposição. Ele vem com transformação das nossas vidas em primeiro lugar, nos mostrando o reino de Deus e nos salvando através da fé em Cristo Jesus por conta do seu sangue puro que foi derramado lá na cruz do Calvário. Depois, esse mesmo poder do Espírito Santo é derramado em nossas vidas para nos dar o quê? Autoridade espiritual, para nos dar dons espirituais, ferramentas para trabalharmos para o reino de Deus, para estarmos envolvidos nos trabalhos da igreja e em todos os propósitos de Deus, seja na igreja ou no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa família, enfim, no mundo todo. Debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo, poderemos testemunhar das grandezas do nosso Deus. Podemos orar pelos enfermos, libertar os cativos, pregar a poderosa palavra de Deus, sermos instrumentos de justiça nesse mundo tão terrível. Com o poder do Espírito Santo de Deus, podemos ser a mão de Deus agindo aqui nessa terra, com o propósito de salvar pessoas e levarem-nas a receber a salvação em Cristo Jesus e depois receberem o poder do Espírito Santo para que a história sempre continue.
Ah, quantas coisas o Senhor quer que façamos para engrandecer o seu nome. Por isso eu te digo que a história da igreja precisa continuar. Eu e você somos agentes dessa história. Nós estamos escrevendo o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 29, pois na Bíblia vai até somente o capítulo 28 e não tem nada de fim escrito ali no final desse capítulo, no final do livro. O Espírito Santo inspirou o discípulo médico Dr. Lucas para não pôr um fim naquele livro, para que todos nós pudéssemos sentir a responsabilidade de dar continuidade na história da salvação, na história de amor de um pai que quer a todo custo salvar a todos os seus filhos. Eu e você fazemos parte dessa história. Eu espero que você seja convencido, ou melhor, convertido a essa verdade e possa viver aqui neste mundo com o propósito de ser igreja, de dar continuidade ao plano de salvação do nosso Deus a todos os homens e mulheres. Em nome de Jesus, seja fiel e ame ao Senhor, servindo a Ele e ao seu próximo. É assim que continuamos a igreja para a glória de Deus. Eu creio que Ele merece muito mais do que nós temos feito. Ele nos salvou por amor e por amor nós o serviremos e seremos suas testemunhas aqui nessa terra. Amém? Vamos orar para que a história continue na nossa vida e depois nós vamos, em nome de Jesus, intercedermos assim uns pelos outros. Grandioso e bondoso Deus, no nome de Jesus, queremos te adorar, te engrandecer e te glorificar por mais um dia, Pai. E hoje nós meditamos aqui, Pai, num texto profético, né, Senhor? No texto que o Senhor começou o livro de Atos, os apóstolos, dizendo, meu Pai, que os teus discípulos iriam receber poder do Espírito Santo para, ó Deus, dar continuidade à obra que o Senhor fez na cruz. E o livro de Atos, os apóstolos, não tem um fim. Então nós é que estamos escrevendo, Pai, o restante do livro de Atos, os apóstolos. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a entenderem isso. Nós não estamos vivendo aqui, Pai, a troco dos nossos sonhos e dos nossos projetos pessoais, ainda que o Senhor nos abençoe para cumpri-los, mas o que nós estamos fazendo aqui, Pai, é vivendo para cumprir o teu chamado, os teus sonhos, os teus propósitos e a sua direção. Por isso, nós somos agentes da história de Atos capítulo 29, em nome do Senhor Jesus, derrama poder do teu Espírito Santo sobre nós, para continuarmos a história, meu Pai, sermos, ó Deus, responsáveis, ó Senhor, debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus, de orar, de, ó Deus, ser igreja, meu Pai, orar pelos enfermos, ó Deus, libertar os cativos, Senhor, pregar salvação, apregoar o ano aceitável do Senhor, pregar, Deus, a transformação de vida, a restauração das famílias. Esse, ó Deus, é o nosso desafio hoje, Senhor, é a nossa missão hoje, dar continuidade à história da igreja que é viva e poderosa para a glória do seu nome. Nos ajude a entender, que sejamos convencidos e convertidos a essa verdade, no poder do nome de Jesus, meu Pai. Cada um de nós receba o propósito, Deus, a graça, a direção do Senhor, os dons espirituais para continuarmos a sua obra aqui nessa terra, em nome de Jesus, Pai. Querido Deus, e aproveitamos esse momento das nossas devocionais para juntos, ó Deus, orarmos uns pelos outros, colocarmos diante de Ti as nossas causas difíceis e impossíveis que às vezes têm tomado tanto a nossa atenção, que não tem nos deixado servir ao Senhor, buscar a sua face, buscar o teu reino. Verdade, Pai. Às vezes, quando estamos passando por um problema, nós ficamos tão abatidos, às vezes tão derrotados, Senhor. São problemas graves, lutas, dissabores
sabores dessa vida. Por isso, nós colocamos tudo em suas mãos. Apesar disso tudo, nós vamos continuar servindo ao Senhor, honrando a sua obra, fazendo a sua vontade, que o Senhor derrame então o seu poder sobre nós. Mas eu oro e peço ao Senhor por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desanimados, derrotados, pessoas que perderam seus entes queridos, meu Deus, traz consolo, conforto e abençoa. Abre as portas, meu Pai, de uma solução, de uma direção, de um emprego, meu Pai, de um curso, de uma faculdade, de um novo relacionamento para o teu filho e a tua filha. Em nome de Jesus, tira toda tristeza, toda angústia, toda dor, em nome de Jesus, que o meu irmão, a sua família, Pai, possam ser muito abençoados. A tua presença seja sobre essa casa, sobre esses filhos e filhas do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, te agradecendo por tudo, bendizendo o seu santo nome, te adorando e te glorificando na beleza da sua santidade. O Senhor é maravilhoso, a sua graça está sobre nós. Bendito seja o Senhor por tudo, meu Pai. Te agradecemos, te louvamos e depositamos em tuas mãos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família, a nossa cidade, o nosso Brasil, os nossos governantes, as nossas crianças, os nossos jovens. Oh, meu Deus, nos ajude nesse tempo tão terrível e difícil a mantermos a nossa fé em Ti. Dá-nos um bom dia debaixo da graça do Senhor e do seu favor. Ilumina nossos pensamentos, dá-nos as devidas direções. Assim oramos e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, compartilhe essa mensagem com os outros irmãos aí da igreja, para eles entenderem que todos nós somos instrumentos de Deus para continuar a história, tá legal? Não esqueça de se inscrever nos nossos canais. Deus tem muita coisa para falar e ministrar ao seu coração, tá legal? Pastor Clodoaldo aqui, até amanhã, Deus assim permitindo, e vamos começar um livro novo, hein? Então fique atento aí, tá bom? Aperte o sininho aí do YouTube para você ser lembrado das nossas devocionais. Um grande abraço mais uma vez, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um lindo e abençoado dia. Até amanhã, Deus assim permitindo. Desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.